Primavera de 1993, uma pequena região no sudoeste dos Estados Unidos começa a viver algo inexplicável. Jovens, saudáveis, fortes que viviam sua vida pacatas no interior e não tinham histórico de doenças graves que poderiam ocasionar em suas mortes, começavam a morrer em poucas horas. Primeiro vinha a febre, depois dores musculares, comumente comum em gripes ou viroses, e não despertaram qualquer medo de alguma coisa maior. E então os pulmões simplesmente paravam de funcionar. Os médicos da região estavam perdidos, por não saber o que tinha acontecido, se era uma doença até então desconhecida ou um fator isolado. Por não se tratar que era gripe, nem pneumonia comum e nenhuma doença conhecida capaz de destruir pessoas tão rapidamente. Em pouco tempo, os hospitais do Novo México começaram a registrar um padrão perturbador. As vítimas moravam em áreas rurais, cuidando de seus animais próximo ao deserto, com calor extremo e ventos fortes. E quase todos haviam tido contato indireto com ambientes infestados por roedores. O que ninguém imaginava era que os Estados Unidos estava prestes a descobrir uma doença extremamente letal, que não alertava sua vítima, mas que é causada por um vírus praticamente desconhecido no Ocidente. Um vírus silencioso, transmissível pelo ar, e escondido há décadas dentro de um rato silvestre, que logo seria conhecido como antavírus. O primeiro caso que chamou a atenção das autoridades aconteceu em maio de 1993. Um jovem atleta de etnia navajo morreu de insuficiência respiratória aguda pouco depois de ficar doente. Dias antes, sua noiva havia morrido exatamente da mesma forma. Os dois eram jovens, saudáveis, mas morreram extremamente rápido, o que é incomum entre casos que são de certa forma parecidos, deixando pesquisadores e cientistas preocupados. O caso acionou o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Equipes foram enviadas imediatamente para investigar. No começo, os cientistas suspeitaram intoxicação ambiental, um fenômeno que ocorre quando uma pessoa ou um organismo é exposto a substâncias químicas ou agentes tóxicos que causam efeitos nocivos em seus organismos. Armas químicas também foram mencionadas. São compostas por substâncias tóxicas que podem ser letais ou causar danos irreversíveis a seres vivos. Também vale ressaltar bactérias desconhecidas ou até algum tipo raro de peste, que já são geralmente lembradas pela peste negra. Mas havia algo estranho. Quase todas as vítimas viviam em regiões isoladas e secas, e então surgiu uma pista importante. A população de rato da região havia explodido nos meses anteriores, por causa de forte chuva causada pelo fenômeno El Niño. Houve aumento da vegetação no deserto. Mais vegetação significava mais sementes, dando assim alimento em maior quantidade para roedores que vêm em busca de se alimentar, ficando cada vez mais próximo de humanos ou até mesmo entrando em casas ou galpões em busca de abrigos, estando em mais contato direto entre humanos e animais infectados. Vale ressaltar que por si só os ratos não geram doenças, mas em sua busca por alimentos isolados em regiões tóxicas, como usinas nucleares, por exemplo, são vulneráveis a bactérias ou vírus que alojam em seu corpo, agindo como hospedeiros. Após essa descoberta, os investigadores começaram a capturar ratos da região e encontraram o mesmo vírus em vários deles. O principal transmissor era o rato sebo, uma espécie comum na América do Norte. A descoberta revelou algo assustador. O vírus já existia na natureza há muito tempo,
Ele apenas esperava o momento perfeito para alcançar humanos em larga escala. O antavírus é assustador porque ele não mata de forma imediata. Ele engana o corpo primeiro. Os sintomas iniciais parecem comuns: febre, dores musculares, fadiga, dor nas costas e náusea. Muita gente acredita estar apenas gripada, mas internamente o vírus começa a atacar os vasos sanguíneos. O sistema imunológico reage de forma extremamente agressiva. Os capilares passam a vazar líquido, e então os pulmões começam literalmente a encher. Pacientes descrevem a sensação como tentar respirar debaixo d'água. Em muitos casos, o agravamento acontece em menos de 24 horas. A taxa de mortalidade da síndrome pulmonar por antivírus pode ultrapassar 35%, mesmo com tratamento intensivo. E existe outro problema. Não há um antiviral específico comprovadamente eficaz contra a doença. Os médicos tentam apenas manter o paciente vivo o tempo suficiente para que o próprio organismo consiga reagir. No Brasil, os primeiros casos confirmados surgiram nos anos 1990. Médicos começaram a notar mortes estranhas em áreas rurais da região de Juquitibá, uma área cercada por Mata Atlântica e sítios afastados da capital paulista. As vítimas apresentavam sintomas muito parecidos com gripe forte, febre alta, dores musculares, cansaço intenso. Mas poucas horas depois, o quadro piorava drasticamente. Os pacientes começaram a sofrer insuficiência respiratória severa. Os pulmões enchiam rapidamente de líquido e muitos morriam em menos de 48 horas após a internação. Na época, os médicos brasileiros ainda não entendiam exatamente o que estava acontecendo. O país praticamente não tinha conhecimento sobre a versão pulmonar do antavírus descoberto nos Estados Unidos naquela mesmo período. Desde então, surtos esporádicos vêm sendo registrados principalmente em áreas rurais. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria das infecções acontece em locais onde humanos entram em contato com poeira contaminada por roedores silvestres. Plantações, galpões, depósitos de grão e casas fechadas estão entre os ambientes de maior risco. E existe um fato importante: o desmatamento. Quando florestas são destruídas, animais silvestres perdem o habitat. Isso aproxima roedores das cidades e áreas agrícolas. O resultado é um aumento no risco de transmissão. Pesquisadores brasileiros identificaram diferentes variantes do vírus circulando no país, incluindo cepas altamente letais. Mesmo assim, o antavírus continua relativamente desconhecido pela maior parte da população e justamente por isso continua perigoso. Existe um detalhe perturbador sobre o antavírus. Muitas pessoas são infectadas durante atividades completamente comuns. Limpar um depósito, abrir uma casa fechada, mexer um celeiro antigo. Quando fezes e urinas de rato secam, o vírus pode permanecer ativo em partículas microscópicas. Ao varrer o chão, a poeira sobe e a pessoa respira um vírus sem perceber. Por isso, especialistas recomendam nunca varrer locais infectados diretamente. Usar sempre máscaras apropriadas, ventilar ambientes fechados e aplicar desinfetantes antes da limpeza. Porque no caso do antavírus, o perigo não corre atrás da vítima. A vítima simplesmente respira ele. E por muito tempo, o antavírus parecia uma ameaça distante, uma doença rara, ligada apenas a áreas rurais, floresta e roedores silvestres. Mas em 2006, um acontecimento recente voltou a colocar o vírus no centro das atenções mundial. Tudo começou a bordo do cruzeiro MV Honduras. O navio havia partido da América do Sul em direção às Ilhas Canárias, quando passageiros começaram a apresentar
sintomas graves: febre, falta de ar, pneumonia severa e então vieram as mortes. Autoridades internacionais iniciaram uma investigação urgente após casos confirmados de antavírus surgirem dentro da embarcação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o vírus identificado foi uma variante antes, uma das poucas conhecidas por apresentar possibilidade rara de transmissão entre humanos em contato próximo e prolongados. O caso rapidamente chamou a atenção global, porque cruzeiros são ambientes fechados. Centenas de pessoas dividem corredores, restaurantes, cabines e sistemas de ventilação. Em poucos dias, passageiros começaram a ser isolados, evacuados e monitorados por diferentes países. A OMS afirmou que o risco global continuava baixo, mas afirmou que novas infecções poderiam surgir por causa do longo período de incubação do vírus. E existe um detalhe ainda mais inquietante. Investigadores acreditam que o chamado paciente zero pode ter sido infectado durante atividades de observação da natureza na América do Sul, provavelmente após contato indireto com poeira contaminada por roedores. O caso do cruzeiro mostrou algo importante. Mesmo em um mundo moderno, conectado e tecnologicamente avançado, vírus antigos continuam surgindo em forma inesperadas. E às vezes tudo começa de maneira mais simples possível. Um ambiente contaminado, uma partícula invisível ou uma única respiração. O antavírus continua raro, mas raro nunca significou impossível. E talvez o verdadeiro perigo das doenças invisíveis seja exatamente esse. Elas só parecem distantes, até o dia em que deixarem de ser. Se você gosta de entender notícias, histórias e os bastidores do poder global, peço que inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Agradeço a sua atenção e até breve.